muitos assuntos, né? Estava falando não, eu ia falar sobre o fato de alguns professores, né? Eles conseguem, mesmo surdos, eles fazem leitura labial muito rápido e tem um pouco de oralidade. Isso facilita, por exemplo, no CLM não tem intérprete. Eu não sei se é específico de lá, mas a gente não tem intérprete desde o primeiro semestre. Então é como tu falou, né? A questão de forçar, não. Você vai ter que se esforçar para... É um pouco invertendo a posição do surdo, que geralmente ele que tem que tentar se adequar à língua portuguesa, né? Tá. Só um hashtag aí, hashtag Moisés, né? Moisés é o intérprete de Libras lá do CLM, se não é assim, só conhecido como Musa, né? Mas nas aulas mesmo, realmente, o Moisés, né, o intérprete, ele não está ali por conta disso, para ter esse esforço do aprender a Libras, né? Então isso facilita muito, mas em algumas palestras, algumas ocasiões assim, ele atua. Então, porque tu não conhecer, então chegar lá, procura Moisés, um outro hashtag aí. Mas ela não achou aí, não. Mas é isso que a gente, mas exatamente isso que a gente tinha até conversado no começo, né? Que a comunicação, o principal da comunicação é esforço. Né? É esforço de querer ser entendido e esforço de querer entender. E infelizmente isso não tem, né? Como você falou, tem professor ali que o aluno tá ali, não falei pra ele, não tenta, né? Não tenta, não pega sinais básicos, né? Você entendeu, né? Tá difícil. Palavrinhas curtas, não precisam ser frases gigantes, né? Coisas pequenas mesmo, né? Quer que eu repita de novo? Acontece. Coisas pequenas. Acontece muito e eu não sei se... Acho que o Gabriel faz isso também. Tipo, alguém chega e diz assim, o que ele tá dizendo? Aí tu Nem tenta, né? Aí tu vai, o que você entendeu, né? Tem isso. Tu usa muito essa estratégia? Porque assim, enquanto intérprete, a gente vai ir para uma palestra, de uma aula, né? Mas vamos dizer assim, no intervalo. Intervalo de uma sala de professores, vou lanchar, descansar um pouco, né? Você é pessoa também, né? Nessa intérprete. O intérprete também vive, né? Ser humano. E aí muitas vezes o surdo está lá com outros surdos, com outras pessoas, aí tem alguns profissionais, professores, ou até mesmo alunos, né? Aí vão até onde eu estou para perguntar algo que é bem simples, né? Uma coisa, por exemplo, eu até citei nos bastidores que a surda está usando, né? A Lia que eu acompanho, ela está usando o óculos, né? A gente fala do surdo assim, só para identificar a diferença entre surdo e ouvinte. Ela estava de óculos tentando explicar para ela que ela estava gostando do óculos, né? Então, a gente percebeu ali uma dificuldade da pessoa entender o que ela estava pedindo. Então, quando ela perguntou para mim, professor, o que é que ela está falando aqui? Aí você entendeu o quê? Eu pergunto assim, porque é para a pessoa meio se esforçar, porque ela chega para a pessoa e... Aí a pessoa, o quê? Aí ela percebe que a pessoa não entendeu, aí ela repete, ó. Não, você já entende que é alguma coisa a ver com óculos, né? E aí o que a pessoa disse pra mim, não, ela falou do óculos e tal. Aí eu pergunto porque tipo, eu não estava lá, interessante é isso, viu? Aí você assim, o que é que ela tá falando? Aí eu sou eu? Tu tem que adivinhar, né? Tu tem que sentir que tem um surdo ali que tá Vai ter que ser igual a Adriele. Oi, bom dia, eu sou do Café com Físico, represento, sou Adriele, com licença. Aí quando vem com um texto pra mim, aí facilita. Ou quando vem com a pessoa ali, ela me explica, entendi. Aí eu repasso, né? Muitas vezes eu gosto de ensinar também os sinais ali para a pessoa. Olha, o sinal que ela fez isso significa isso, que é para a pessoa ir pegando aos poucos, né? Mas mesmo assim, ainda assim, uma certa falta de um pouquinho de respeito, né? Um pouquinho não, né? Mas há uma falta de respeito com os intérpretes. Ocorre né? com os professores também, né? Na época que eu fiz com o Auro, muita gente queria perguntar para o intérprete. Aí a intérprete, não, pergunte para ele. Se direcione para ele, né? Eu estou aqui basicamente para ajudar. Incentivar também, né, os alunos, por exemplo, que são surdos, a perguntar pra gente. Às vezes eu também falo pra ela, não, faça, eu tô vendo, faça aí. E se eu não entender, ela fala. Mas realmente de fazer isso, né? De colocar, adaptar a atividade. As atividades também são muito fáceis. O pessoal às vezes encara essa palavra adaptar como se fosse um diabo, né, também. Mas é coisa muito simples. Tipo, às vezes eu faço uma coisa na lousa e digo, venha. Aqui, ó, pra você. Ela, não, venha. Então, mas assim, e é uma coisa muito simples, né? Ela vem, faz na lousa, faz o cálculo. Aí às vezes ela quer olhar assim pra intérprete, eu não, olha pra mim, que é o problema. E aí, assim, e é uma coisa que dá pra se interagir. E como eu falei, né, com o tempo, você, querendo brincando, assim, né, e tudo, perde aquela barreira da timidez, né, entre uma pessoa surda e uma pessoa ouvinte. E aí vai achando táticas, né, de comunicação. Esse é o ponto, né? Ter uma motivação, partir da pessoa, né? Ter essa iniciativa. E os surdos, eles gostam disso, né? Porque
Eles têm um contato direto ali com o intérprete, o tempo todo com o intérprete. Então, quando dá um professor fala diretamente com ele, ou os alunos, né? Muitas vezes os alunos me chamam para chamar a pessoa de um lápis, por exemplo. Aí eu disse, não, você sabe ensinar de lápis. Sim, Eu ainda vou contar, coisas que tem coisas da Libra que são realmente muito óbvias, né? O que é pra fazer, assim, tem como entender, né? Não, de fato. Tu já pegou assim, uma pessoa muito teimosa de falar assim, não vou falar com tudo, não, resolve aí, faz aí. Já pegou uma pessoa assim bem. Contando história, a gente tem pessoas de todo tipo, né? Sim. E aí, o professor que trabalhava com ele, eu acho que ele não entendia zero sobre isso, né? Geralmente eu fico sentado do lado do professor, em um canto estratégico que não atrapalha a visão, né? Ali com a pessoa com o surdo. E aí o professor pediu para ele parar de falar. Porque todo dia que ele falava, então vamos começar a aula. Aí ele olhava para mim, aí eu parava também. Aí ele dizia, vamos começar a aula. Aí eu parava. Aí para de falar em você viu isso? Aí eu disse, oi? Sou eu? Além dos dois ou mais dois aqui? Tá falando de quem? Então às vezes acontece situações assim, que tem professores aí que realmente não entendem, mas assim, isso com o tempo, né? Hoje, essas informações estão sendo divulgadas de uma forma assim, mais rápida, e os professores estão pegando isso, né? Eu até citei de um aluno que trabalhei com o ensino médio, ele gostava muito que o professor falasse com ele diretamente. Chegava, dava um bom dia para todos, o intérprete traduzia, né? Dava um bom dia também, mas o professor falava diretamente com o aluno surdo. Chamava, soletrava o nome dele, né? Vamos fazer aqui a chamada, e quando era na hora ele soletrava o nome do aluno, não dizia, mesmo já dando para ver, a pessoa estava ali, mas ele fazia isso, uma forma de interação, né? E às vezes acontece, né? Tem pessoas que se esforçam, se empenham, sabem um pouco, ou mesmo sem saber, tem conhecimento e acaba incluindo a pessoa, né? Não seja de forma básica, assim, mas a pessoa, quando surda ali numa minoria dentro de uma sala, ela vai se sentir mais confortável, com certeza. Sabe o que eu queria ter tido, né? Que a gente já Tem que teve, falar bem não, agora. que a gente teve tipo um make-off antes da gravação, que a gente conversou sobre algumas situações. E a minha situação foi porque eu não tive um treinamento para ter um estudante desse na minha sala, né? Um aluno com um aluno surdo. Então o que acontece? Eu acabei excluindo ele. E, incrivelmente o professor, quer dizer, a pessoa que estava do meu lado era o Abimael. Aí ele era o suporte. Só que o que acontece? Como eu não tinha um treinamento, eu não sabia como dar aula para toda a turma, né? Porque em si eu estava excluindo um aluno. E o que eu acho que, tipo, na minha visão, na licenciatura, deveria ter um treinamento especialmente para os professores com essa situação. A gente tem a aula de Libras, mas eu acho que ainda precisaria ser... É muito pouco, né? É muito pouco, porque é 40 horas. Eu acho que é pouco. Pouquíssimo. 40 horas é mensal, é? Não, é semanal, né? Tá falando do quê? Da carga horária. Cara, De a gente Libras? só tem, eu acho que isso é quase mensal. 40... Eu acho que porque é mensal, porque a gente só tem uma vez. porque na semana. 40 horas. E é 2 Que é a metade do mês, do dia, né? Eu acho muito pouco. Hoje. Porque tem muita coisa ainda. Muito pouco. Por exemplo, É muito superficial, praticamente é só apresentar Libras. A gente não então, faz nem sinais muito da por exemplo, a física, gente não. estuda, a gente tenta primeiramente aprender Libras. Só que não é aplicado. A gente não consegue aplicar. A gente tenta interagir, mas como é pouco tempo, a gente não consegue aplicar isso. Eu acho até, Darcy, interessante isso que você falou, que é claro que é um processo, né? Todo mundo entende isso. Mas com o tempo, é possível que quando a gente chega na graduação, a gente já tem um histórico de estudo de Libras na escola. E aí a gente possa dar o segundo passo, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado. Tem escolas que, a escola onde eu trabalho, eles têm aula de Libras. Essa é uma vez na semana também? Mas talvez, como eles já têm essa iniciação do oi, do bom dia, do boa tarde, talvez quando um dia eles cheguem em uma faculdade, não precise mais dessa iniciação, né? E já possa aprofundar Eu mais. tenho perspectivas boas para o futuro. Pior que eu mas aqui no IF a Karine
assim, tentar aprofundar, né? Com peças de teatro, Sim, com Mas eu diálogo, digo assim, porque ela coloca bastante diálogo. as primeiras aulas dela ainda são o quê? O alfabeto. Alfabeto. Que é uma coisa que, teoricamente, Era pra o escolar já deveria ter dado conta. Mas é porque tem uns que não tem contato. Mas é isso que a gente Esse está que eu tô falando. A gente está dizendo que já que tem escolas que já estão começando a ter certas aulas de Libras, quem sabe daqui a uns anos, o sonho seja que toda escola básica, mesmo que seja só uma aulinha na semana, ela já tem essas aulas. E quando eles chegarem a sair, não, o alfabeto eu já sei, dar bom dia eu já sei, agora eu quero aprender coisas mais complexas, assim, muito individual, de uma conversa específica. Ou então da área, já que a gente dá A física. gente pouco aprende, inclusive a gente até queria perguntar isso, a gente pouco aprende sinais de Aqui- matemática da física. Aqui, aproveitando isso aí, e antes que eu esqueça, né? Que eu esqueça, a gente não sabia que aqui no IF tem um livro que a Karine fez. Sim, a gente nem Né? vai mostrar. E a gente pode ficar com ele por 6 meses, né, Dri? A gente não sabia, a Adriana que descobriu, me disse, aí eu fui lá e peguei. Coisa passa de pouco em pouco. Aí a gente fica olhando e respondendo, praticando os diálogos que Mas- a gente traz. Até isso, sabe? A gente não sabia que tinha um livro aqui no IF que tinha tantas informações pra gente estudar. Deveria ser melhor divulgado também pelo pessoal das mídias aí. Interessante esse ponto realmente, né? Como o Da Silva falou, a experiência dele se enquadra em vários outros professores também, né? Porém, o diferencial, ele se esforçou, hoje ele tem esse contato, aprende, ele quer, né, fazer isso, mas o que acontece muito de algumas pessoas, quando dizem que é o tempo, né? É um segundo idioma para aprender, realmente precisa se esforçar, e se não houver prática, realmente acaba esquecendo. Mas tem uma outra situação aí. Eu não sei livros, não sei me comunicar bem, só sei o básico, mas aquela questão humana, né? De você saber que tem um aluno surdo, né? Diferente da Silva. Vou usar o exemplo dele como mais exemplo, mas ele entende que ele também acabou de confessar isso, né? Porque ele falou que ele chegou Chorando. despreparado, né? Não teve uma preparação, então isso é muito comum em muitos professores hoje também, né? Chega e antes não teve essa preparação, né? Mas uma vez que a pessoa tem esse conhecimento que existe ali um intérprete, sabe quem é o intérprete, professor, sabe que tem um aluno surdo também, então ele fazer esse intermédio entre eles, né? Não excluir o aluno surdo e o professor. Tem muitos professores que perguntam para o intérprete, vai ter essa interação. Estou falando muito rápido, isso aqui ficou bom, né? Então tem essa interação assim, com o profissional, o intérprete, e também com o surdo, isso também ajuda muito, mesmo que você não saiba se comunicar. O ideal é a comunicação para falar também diretamente com o surdo, nem que seja ali básico. Sim. Bom, quer ver as perguntinhas? Não queria fazer só um comentário, que a gente falou muito de livros, é muito bom. À vontade. Mas era sobre o café. Eu tive a curiosidade de pesquisar quando foi que surgiu, né? Essa questão de usar uma semente que estava ali dando bobeira e de repente tornar ela parte do nosso dia a dia. E aí eu vi que na Etiópia, né, lá no passado, os pastores eles perceberam que as cabras, quando comiam a semente, né, ficavam mais eufóricas, energizadas. E aí, ao longo do tempo, por exemplo, os monges eles usavam também para ficar acordados durante os rituais de reza. Que esse processo todo histórico, eu sempre pensei, como é que o cara pensou? Vou pegar essa semente, vou triturar, né? Vou transformar Vou nisso. fazer um chazinho dela, vou tomar. Então é todo um processo histórico. O chá ele surgiu na China, né? Antigamente. Essa ideia de querer aquecer algo com plantas para ser tomado surgiu na China, né? Essa ideia de poder aquecer e tirar. Agora, realmente eu não sabia que foi desse jeito, assim, vem das cabras e tudo. Café com física também é cultura. Até eu que gosto do café, não sabia disso, né? Mas hoje tem um café aí que tem um pássaro que come, ele inclusive é até mais caro, né? O pássaro come, defeca, faz um cocôzinho ali dos grãos, e aí esse grão é pego para fazer o café de hoje, né? Não sei se eu já tomei para provar café, esse café é um cocô, por assim dizer, né? Então tu fica provando café. Isso, eu testo café diferente, mas esse eu não testei ainda, né? Tem do gato também, Não sei né? se é do gato. Vocês nunca viram esse livro do café do gato? Tomara que seja o mesmo processo que primeiro. Não, é o mesmo processo, é pegar fezes também. Eu acho que o gato já é interno, ela vai nascer. Não, que horror, não, mas tem um café que é feito das fezes do gato. Agora eu só não lembro se é esse mesmo jeito aí. Mas tem. Então anda por aí degustando cafés. Eu gosto de café, quando vejo uma cafeteira diferente, eu vou testar. Agora, interessante uma coisa sobre isso, né? Que as pessoas fazem assim, café, por exemplo, aqui em Maracanã tem um, não vou citar nada. Aí o nome do local é
quero alguma coisa, né? E aí a gente chega lá e diz, olha, quais os cafés que você tem aí? A pessoa, marca tal, marca tal, marca tal. Eu disse, não é marca, né? Tipo, qual é o café, a qualidade, coisa toda. Aí a pessoa me mostra o café. E muitas vezes só, pô, eu cheiro aqui, dá uma amarela aqui, aí já sabe, né? sei. A pessoa tá fazendo o café ali, Aí o cara o cheirinho do café, aí eu... Não sei qual é o café, né? Acontece. Mas aí, às vezes as pessoas não fazem isso. É igual, tipo assim, um pãozinho aí com manteiga. É quando chega ele é amarelinho, né? Diferente, né? Então, o café é isso. E quando eu estava numa cafeteira aqui no Maracanaú, eu comprei o café para testar, chegou uma pessoa lá pedindo um cafezinho, aí já era o contrário, ele queria realmente o outro café, né? E aí a pessoa disse que era R$6, né? A dose do café, né? Aí disse, não, é só tipo aquele copinho descartável pequenininho, né? A pessoa queria um café ali, só que tipo, lá não tinha esse cafezinho, né? Enquanto na outra, que era para ter café diferente, não tem. E geralmente os baristas, né, eles fazem café de diversas formas. Né? Cada processo do café ele extrai algo diferente do café, né? A mistura com ele, aqueles desenhos, aquelas coisas todas ali também. É algo que eu gosto de fazer para a roda também, esse conhecimento. Pois, então coloca na sua lista daqui, ó, pesquisei. O café do gato, conhecido mundialmente como Copo Luwak ou café Civeta, trata-se de um café exótico e é um dos mais caros do mundo. Ele é produzido a partir de grãos ingeridos, digeridos e defecados por um pequeno mamífero, que é chamado de civeta, por isso que o café é café civeta, que ele também é conhecido como gato da Algália. Mas é um gato específico. É um gato específico, não é qualquer gato, peraí. Não é qualquer gato. Não é qualquer gato. A Lívia, tem uma Lívia de ouro. A Lívia tem uma produção na casa dela. Ai, velho. Já não sei, Café não me com frizz, preguiça. café com cocô. Café com frizz que é bom, mas café com frizz. Muito bom. Foi ótimo. Sim, mas, né? Eu também vi, porque a gente falou muito de falar um pouquinho de café, que o café é considerado... Pode ir. Ele é considerado, assim, por ser estimulante, né, ser uma coisa que teoricamente vicia, considerado uma droga que nunca foi questionada. Por conta também do interesse econômico que existe, né? Ah, com certeza. Quando chegou no Brasil, ele se adaptou muito bem ao clima, né? Então, para plantar, acabou sendo, como a Adriana até comentou, né? A gente acabou sendo um dos maiores produtores do mundo, acho que é o maior produtor do A mundo gente é um dos hoje. maiores produtores do mundo de café. E apesar de a maioria das pessoas não ter acesso ao café, digamos assim, o melhor, né, que a gente tem aqui, é algo que a gente deveria se orgulhar, porque, né, se a nossa terra é tão boa assim, então é uma riqueza para nós. Inclusive tem pessoas que ficam só com a paternidade. Não, peraí, a gente fala que é só paternidade. Faz E aí, sentido. daqui a pouco vamos pedir a pizza da gente. 2 horas aqui. Aí vocês vão ver o intérprete fazendo assim, pessoal, só para terminar aí. Continua. Striker. Mas não, era só pra dizer que tem pessoas, né, que ainda às vezes falam assim do Brasil, dizendo que o Brasil é uma grande fazenda, é só isso, o Brasil é só uma fazenda, só Só isso. para extrair, né? Né? Mas só que não é, a gente realmente tem um território extremamente grande, cara, a gente tem, se você for assim pro Japão, nunca tenha ido, sonho. Mas se você for, você vê que lá a fruta é extremamente caro. Lá não é todo mundo que compra frutas assim, pra estar comendo. E a gente, por mais que realmente as frutas também aqui sejam caras, a gente ainda consegue comprar diferentes tipos de fruta. E tem países que não. E, inclusive tem séries e animações que mostram que tipo, eles falam logo, essa fruta aqui é do Brasil, porque a gente tem um território que conseguiu se adaptar a maior parte de frutas de diferentes tipos do mundo. Não só as nossas, né? E, inclusive o café, que também não é daqui. Né? Não vem daqui, né? Pela história. Então, assim, uma coisa que o pessoal fica falando é que a gente é só agricultura, só pecuária, mas não é só isso, né? A gente é extremamente grande nessa área, né? Só, infelizmente, não tem reconhecimento também de comércio interno. Mas que a gente é grande nesse quesito, a gente é. Não, a gente tem sim, eu acho que a gente tem. Cara, mas a gente não tem o suficiente. É porque a gente erra na venda dos produtos que a gente faz. Mas é isso que eu tô falando. A gente, infelizmente, para um país tão grande, com conhecimento, conhecido tão fortemente no exterior, era já pra gente ter um comércio interno muito maior. Não era pra gente estar passando por tantos problemas políticos e econômicos como a
gente passa. A gente é usado, né? A gente é muito usado, a gente é muito explorado até hoje, na verdade. Sim, mas a gente for ficar falando aqui dos problemas do Brasil, né? Outro episódio. Episódio. Problemas. Vamos lá pra caixinha? Bora pra caixinha de perguntas no Instagram? Instagram. É meu aniversário, 19 não. Ela fala como se a gente tivesse obrigação de saber. Sabe? Vocês têm a obrigação de saber mesmo. Eu sabia. Exatamente, vocês, ó, são Eu meus só não sabia que ia ser teu amigos. aniversário. Tá? Aprende agora, né? Tá, vamos lá, vamos pra caixinha de perguntas, né? Eu também sabia, viu? É porque ele não me deu o celular. Aham. A caixinha de perguntas. Caixinha da seu. Tá aqui. Você quer Vai, ver? não passou outra. Essa aqui foi a nossa caixinha do Instagram, colocaram 5 perguntas aqui. Não precisa falar de quem é, tá? Só pra... Não Tá. identifica, porque secreto. A primeira pergunta é: existem grupos de ensino de Libras em Maranguape? Se Dá sim, pra ouvir. onde? Acho que dá pra ouvir. Tá saindo aqui. Tá, Mas eu vou fazer novamente. Mas como? Ah, pelo celular? É, a gente não vai saiu usar isso aqui, não, ó. sabe? Achei que tinha usado aqui. Mas tá do jeito que tá aqui, tá alto, então aí tá saindo Ele também. pega. Ele Esse pega. microfone aqui, o problema dele, que a gente até discutiu há muito tempo, é que ele pegava tudo. É. Pega. Tu sabe que não tá sendo usado esse, é isso? Tá, dá certo. É. A primeira pergunta é: existe grupo de ensino de Libras em Maranguape? Se sim, onde? Pronto. Nesse caso, no Maranguape tem o CLM, que também como foi falado lá no Maracanã, né? É Centro de Línguas do Maranguape. E ele tem o curso básico de Libras, né? Inclusive é muito bom também. Deve conhecer, até me divulgar no Instagram, né? Então, desse tem curso, tem certificado e tudo. Mas sempre existem pessoas que fazem grupos para essas aulas virtuais, né? Mas aqui no Maranguape conheço o CLM, que é o Centro de Línguas do Maranguape. Como faz para entrar no CLM? Pronto. Periodicamente surgem novas inscrições, né? Muitas vezes eles divulgam bastante pelo Instagram e ficar atento sempre ali aos períodos, né? Ao processo seletivo para que possa ingressar, né? Nesse curso. Parecido com o CLM Maracanã, né? Sai o edital, faz inscrição, aguarda ali os processos de documentação, né? Para poder fazer o curso. Como que é presencial, isso facilita muito a organização. Ele é do município, é? Isso. Os nomes são parecidos, como a gente perguntou, porque tem o CLM do Maranhão e tem o do Maranguape, que eu acabei de ensinar aqui. O intérprete vai dar para Vai estar aqui no canto, vai estar aqui no Em algum canto. o intérprete vai ter que saber o sinal. Eu fui o editor. Problema dele. Sim, falando em intérprete, você contou com o espaço dele? Daí. Não, dá certificar aqui, ó. Ah, Em cima de mim, é. perfeito. Libras, tá bom? Perfeito. Vamos cobrir vocês, assim. Vai a segunda. Intérprete pode escolher o sinal de Libras de uma pessoa? Pronto. Isso é uma questão bem comum, né? Vai ser no episódio 15. Não, Tá aqui, continuação do próximo episódio. porque assim, ó, como o sinal é algo da comunidade, né? Às vezes a pessoa tem uma característica, tem algo costume que é comum, e ela faz aquele sinal. Muitas vezes ela quando tem um contato com a comunidade surda, né? Então muitas vezes pergunta ali ao surdo para que possa ter o sinal. Porque, por exemplo, muitas vezes o nome da pessoa tem um significado. E às vezes o sinal também a pessoa, por que o sinal é assim? Quem te deu esse sinal? Né? Algumas pessoas falam do batismo, né? Então é algo que quando a pessoa tem esse sinal dado ali pela comunidade surda, no caso do surdo, é algo que fica assim, mais interessante, dando visão, então, assim, à comunidade. Então você não pode escolher você mesmo seu próprio sinal. Isso. Agora, nesse ponto, há uma questão de flexibilidade. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 sinais aqui, que se eu tivesse criado o meu sinal, eu teria colocado aqui, que é uma característica, por exemplo. Mas o meu sinal AB, o sinal é assim, né? AB. Acho ótimo. Foi esse algum surdo que eu tive no primeiro contato. Então, ficou aqui registrado. Ou foi histórico, né? Isso, foi histórico. Legal. Para o Alex, né? Legal. Que ele me deu esse sinal AB. Então, ficou. Mas eu já vi outras Começa pessoas. aqui, é? É a letra A. Aqui. Alex. Mas eu já vi outras pessoas que quando eu perguntei o sinal dela, ela disse, não, o sinal, eu tinha esse costume, conversei com o surdo, perguntei se era interessante, ele disse que sim. Então, pode, mas se você conseguir conversar com o surdo para... Porque ele vai ser mais, ser melhor. ele vai ser mais visual, né? Eu conheci uma aluno lá do CLM, né? Que é o professor deu o sinal e ela não se agradou. E ela falou na hora, ó, esse eu não gostei. Ó, Acontece. Aí ele fez outro e ela, esse eu não gostei. Não gostei, acho que não me representa. Até que uma hora ele deu um que ela,
Pode ser esse. Quer dizer, às vezes a pessoa recebe um sinal e simplesmente aceita, né? Sendo que é uma coisa que teoricamente é para ficar com ela para sempre. Então o Rafael tem 40. É legal você realmente permitir que seja um sinal que você goste, né, Mara? O meu é assim, eu gosto. Por que, Indri? Por conta do meu nome, né? Que é o ADRLLY. Aí qual desse Y? E assim, o que eu. Pronto, o Abimel vai me tirar Tá, de e é agora. É hoje. Não tava escrito, hein? Não tava. Abimel, eu sempre tive a dúvida se o Laura tinha me dado esse aqui por conta do sinal ou se era por conta do sorriso aqui de das Selvinhas. Sempre essa dúvida. Tu lembra disso? Eita, Paula. Não, olha, porque eu lembro que estava no momento, mas eu acho que por conta, quando você falou do Y. Do Y eu lembro. Agora, é o sinal ou é esse aqui? Não me recordo. Vai ficar a agora. dúvida pra sempre. Não, vamos falar com o Lauro, hein? Comenta aí, diga porque. Laura, tá devendo episódio pra gente? Tá. Aí. Ele agora é presidente da ST. Pronto, pois é ele. Pois tá aí. Até hoje eu não sei se é o sinal E ou se tu, é o sorriso. Rafael, qual é o teu sinal? 40 aí. Aí Não. vai passar o É esse episódio aqui. 15 aqui fazendo. Cara do cabelo. Mas não era esse, era assim, ó. Eu lembro porque foi a Karine que me disse que era assim. E tu, Lívia, tem um? Tem, ela Tem, assim, o ó. meu é o L, ele faz assim do cabelo, né? Que é o que mais. Outra coisa também interessante, acho que a Adriele perguntou Eu se achei. eu posso me dar o sinal, né? Eu acho que é mais significativo para um batismo outra pessoa. Foi o que o meu tava falando, né? Porque ele é mais visual. Por que no mais sinal, né? visual. Deixa eu explicar. Não, foi Mas que gente, eu no não sinal bati. pronto. É isso aí. Se você quiser aceitar. Voltado, né? Uma próxima. A próxima pergunta é: intérprete, pode dar aula de Libras? Se sim, você já pensou sobre? Assim, ele respondeu, né? É porque geralmente as pessoas veem o intérprete com outro professor dentro de sala, não vê só ele. Pelo menos, acho que foi isso que essa pessoa quis dizer. Aí perguntou se tu já pensou em dar aula. Na verdade, eu meio que já dei aula de Libras, mas não em um local específico, uma coisa mais que eu criei ali pelo Zoom, pelo grupo, né? Uma questão mais virtual, mas para as pessoas aprenderem um pouco de Libras, né? Mas a minha formação enquanto intérprete bacharelado não é para dar aula de Libras, né? E depois que eu fiz a licenciatura, aí sim. Ah, então você pode. Bem antes da licenciatura eu tinha feito um outro curso que é de instrutor de Libras. Aí, a partir desse momento, ok, eu tinha um certificado ali para eu lecionar, né? Mas antes eu meio que já fazia isso, mas era uma coisa assim, bem básica. Assim como qualquer pessoa que sabe Libras, né, o básico ali, acaba ensinando para outra pessoa. Então era mais assim, mas se a formação for de intérprete, para isso ela tem que fazer uma licenciatura ou um curso de instrutor de Libras. Então, hoje, tu com a tua licenciatura, se abrisse um concurso para professor de Libras, tu poderia participar? Eu não passei. Abriu, inclusive foi do IFCE na IFCE, né? Não queria cutucar essa ferida, E aí mas... fizesse, bem assim, né? Tentei também ver a comunidade, muitas pessoas que passaram ali conheço, né? Eu fiquei dentro dos classificáveis, mas não dentro do aprovado para a segunda fase, né? Mas pela minha formação, se for para intérprete, posso fazer porque eu tenho bacharel, para professor de Libras, posso fazer porque eu tenho licenciatura, né? Eu queria ter passado. Né? Existe, puxando esse gancho, existe uma predileção de que o professor de Libras seja surdo ou isso é... Isso. No próprio edital, né, até na letra, no próprio edital, ele vem falando, tem as cotas, né? Já existem as cotas, mas no edital também ele fala que os surdos eles têm assim, uma prioridade, por assim dizer. Sim, com certeza. É porque... Não, desculpa. É que eu queria falar sobre isso. E eu esqueci no episódio. O surdo, muitas vezes, ele enxerga nessa vertente de ser professor de Libras uma oportunidade, né? E dificilmente essa oportunidade, eu pelo menos nunca vi, o surdo ser professor de uma outra área. Existe essa questão, a possibilidade disso acontecer? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Hoje a gente tem um surdo que eu conheço que ele ingressou em outras áreas também, na área da saúde, se eu não me engano. E aí tem um outro que eu conheço também que ele está para matemática. Então, lembra da escola do Instituto de Surdos, né? Então ele pode atuar lá com uma outra disciplina, mas em línguas de sinais. Aí a instituição tem que disponibilizar o intérprete. Isso, então não, lá no caso dessa escola, é uma escola que está surdo. Então ele vai lecionar matemática, mas na língua dele, na língua de sinais, né? Ele não poderia ser professor de matemática numa escola
Isso, porque a maioria são os professores da própria língua, né, de Libras. Mas ele pode ser professor usando a Libras, mas de uma outra disciplina. Entendi. Interessante. Libras é uma língua de sinais brasileiras. E nos outros países diferencia muito? Se sim, você poderia mostrar algum sinal de outro país? Eita. Complexo. E aí? Mas a gente até comentou já sobre a forma como a gente fala aqui, né, que é a Libras, que é uma língua de sinais. E em outros países é chamada também de língua de sinais, mas as pessoas chamam de Libras de um outro país, né? Mas não, que é a língua de sinais daquele país. Como, por exemplo, aqui nós temos o sinal para língua de sinais americana, né? Dessa forma aqui é o sinal de caixa, um banco caixa, né? Banco caixa. E já no caso da língua, tem um banco aí, né? Tem um banco por aí que o sinal Tem um é banco esse? aí, daqui Aí do você Brasil, se vira pra saber qual é. que sinal é esse? E no caso nos Estados Unidos, isso aqui é o nome, né? Perguntando seu nome. Enquanto para nós aqui a gente usa nome. Sim. Mas nome é assim? Nos Estados Unidos. E aqui para nós seria isso É, aqui. né? Nossa, nome. Interessante. Tem mais um? Tem a última. Há quanto tempo você atua na área de Libras e o que mais te marcou nessa trajetória? Fechou bem aí. Então, até falei, né? 2011, desde de curso técnico, passando para a graduação, para o bacharel, que eu já comecei, então o início foi em 2011, né? Até agora. E o mais marcante, eu acho que eu posso citar algumas situações de alguns surdos, né? Até parecido com a história da Ellen Keller, não sei se vocês conhecem, já assistiram, mas é um filme, né, baseado em fatos, de uma surda cega. E há um momento que há um start ali para que ela possa começar a entender, a tocar nisso aqui, saber que isso aqui tem significado, sinal do chip. Né? Então, quando a gente vê o aluno surdo, ele aprendendo, entendendo, principalmente aquele que está tendo aquisição, e você fez parte disso, eu acho que é gratificante. Assim como um professor também, quando o aluno tira notas boas, ou tem um bom comportamento. Então, para nós, para mim, enquanto intérprete, eu posso citar a situação de o aluno surdo está desenvolvendo, né? Porque é por meio da Libras que é você que tem essa ponte entre o professor e o aluno surdo. Na aluna lá que falou que ia aprender a ler. Sim, sim, que eu tinha. Você falou dessa satisfação. Teve uma aluna minha que, ex-aluna, né? Não é mais aluna minha, mas é uma criancinha ainda, que teve a época que eu trabalhei como monitora de português, né? E estava nessa parte de alfabetização. E aí ela teve. Esses dias ela mandou um áudio pra mim assim. Tia, eu aprendi a ler, a senhora sabia? Ixi, aí eu fiquei morta de feliz, né? E eu, sério, tá lendo livrinhos? E eu escrevi, né? Não mandei áudio. Eu, tá lendo mesmo? Aí ela respondeu, tia, eu tô lendo livrinhos. Então eu fiquei morta de feliz. É essa sensação, né? E isso que você falou desse filme, eu já assisti a animação. E tem uma coisa muito importante no filme, que é o que a gente estava discutindo aqui, né? O apoio da família. A família fazer tudo o que ela queria, né? E por isso ela estava mal. Aí quando foi uma professora para ensinar, dizendo, não faça não. Ela sabe fazer sozinha. Deixe ela fazer. Né? Teve essa coisa do apoio, né? Da independência, né? Da pessoa de que não é porque a pessoa tem... Porque limitação todos nós temos, né? Então a gente também precisa se desafiar e tentar, né? Fazer as coisas. Sim, com certeza. Show. Bom, as perguntas acabaram. As perguntas acabaram. E aí, Eu queria fazer uma última pergunta. pergunte. Não, a gente falou muito sobre continuidade, sobre o fato de a gente poder talvez ter um contato com a Libras já na escola e poder desenvolver isso mais fortemente na graduação, e que quanto mais cedo a gente aprender melhor, quanto mais gente tiver contato com a Libras, mais fácil vai ser para o surdo na sociedade. Existe algum projeto assim, por exemplo, de ensino a longo prazo? Digamos que o aluno desde da infância, né, lá no jardim que a gente chama, não. É o infantil já. Infantil. Até o terceiro ano do ensino médio, tendo essas disciplinas de Libras, existe uma continuidade já estabelecida ou isso teria que ser trabalhado ainda? Isso. Nas escolas que foram citadas, né, Felipe Smaldoni, e tem outras escolas também que já são bilíngues, né? Uhum. Isso, tem outras duas escolas também de Fortaleza que elas são voltadas para esse intuito, né? De que ele tenha uma alfabetização que continue normal, igual assim, os ouvintes, né? Uhum. Nas escolas que geralmente tem mais intérprete, que não tem um projeto específico ali para Libras, mas o que se tem ali prevendo são leis futuras para que isso possa realmente acontecer, né? Para que a disciplina de Libras esteja na grade curricular
das escolas, né, das outras instituições de ensino, porque muitas vezes é só colocado ali o intérprete, não tem nada voltado para isso. Né? Já tem outras escolas que são minorias, por assim dizer, que tem um projeto já voltado para isso. Né? Mas o intuito é que futuramente a disciplina de Libras seja colocada numa grade curricular, assim como qualquer outra, matemática, a física. Né? Eu digo isso para que tipo, não fique aquela coisa. Eu tô, sei lá, no 4º ano do ensino fundamental, né? E aí eu tô aprendendo alfabeto. Aí eu vou pro 5º ano para aprender alfabeto de novo. A impressão que dá é que parece que não tem assim, uma certa continuidade. Não sei se é impressão minha, se você não leigo, enfim. Mas seria interessante, né? As crianças desde o começo, assim como elas estão aprendendo Sim. o alfabeto ali, já estão aprendendo a ler português, elas já irem também pegando, né? Porque o pessoal tem até essa preocupação enorme de não, mas é pegar tempo de aula. Eu acho essa coisa altamente estúpida, a palavra é essa, estúpida mesmo. Tira uma eletiva. Porque você ter ali uma aula de tantas aulas de matemática e português que os alunos têm, ter uma aula, um momento para eles pegarem só, uma vez na semana. Eles têm 2 aulas de educação física, eles têm inglês nem é a nossa língua. E a gente não tem uma aula de Libras. Eu não sei nem qual a palavra, é estúpido, é idiota mesmo. A grande falha educacional que a gente tem é nessas partes das Libras. É o corte aí. Não, às vezes eles têm o costume de... Quando ela fala, tipo, quando ela lacrar, né? Aí ela fica se achando, ó, sorrisinho. Tá grandona a estrela. Forte, né? A estrela, tá grandona. Às vezes eles pegam isso só no mês do surdo, né? Pega setembro, ele fala aquele evento. Sim. Parece que é só aquele mês. Tem esse, né? Igual novembro, né? Que tem o Dia da Consciência Negra, é só em novembro. Abril, né? Que fala sobre os povos nativos, é só em abril também. Não tem essa continuidade, né? E como eu falei, é uma coisa muito simples. Você chegar e ensinar a dar bom dia, os próprios professores fazerem. Não tem nenhum aluno surdo aqui. Sim, não tem nenhum nativo do norte-americano para dar aula de inglês aqui. Então, tem assim, a falta mesmo de iniciativa mesmo, né? Tem alguns programas que eles iniciam falando as características físicas, né? Tipo, eu sou a Gabriele, branca, não sei o quê, né? Para pessoas que são cegas, sim. Interessante também. Vamos finalizando? Bom, a gente também gostaria, né, de você que pudesse... A gente sempre pede indicação de outros convidados, outros possíveis convidados, que você indique pessoas, não só intérpretes, como pessoas surdas também, que você acha, assim, que você gostaria que participasse. Não precisa falar da Karine, que a Karine, a Karine ela já tá aqui na nossa lista. A gente já tá devendo pra ela. Sim. Dinheiro? Também. Então, uma indicação, né? Eu já falado dos intérpretes, né? Eu trabalho com uma equipe de intérprete aqui no campus Maranguape, né? E falei para eles também da possibilidade de participar de um tema diferente que vem a agregar, né, aos episódios futuros. E a possibilidade, como foi citado aqui, de algumas pessoas, né? Um outro intérprete, as professoras surdas, como a gente citou, que é até conhecimento aqui da Lívia, né? Então, eu sugiro assim, que pudesse ser também convidado a pessoa enquanto surda para trabalhar esses outros pontos, como a gente já viu aqui, no meu ponto de vista enquanto intérprete, mas para ser posto assim, na situação enquanto surdo, né? Professora, né? da comunidade. Né? Então, temos aí a Lívia, né? Então, tem vários outros surdos. Tem aqui. outras também que eu não sei se... eu acredito que você conheça, que elas são irmãs, são gêmeas, aí uma é surda e a outra ainda escuta. É a Cris e esqueci o nome da irmã dela, mas tem a Cris também, né? Tem uma delas que foi minha professora também, depois que a Lívia saiu de lá, foi ela que entrou, aí não tinha um intérprete. Aí ela escutava, falava com a gente, aí fazia os sinais, todo mundo ficava sem entender, aí eu me achava, né, porque eu já tinha tido aula, aí ela fazia, eu ficava me esforçando pra tentar entender, e ela olha como ela sabe, aos meninos, Ave Maria, porque a Lívia tá se achando, aí não sei o quê, não é porque eu tô tentando me esforçar pra aprender, pra entender, eu achava assim, né, fácil, porque ela fazia o sinal, a gente não entendia, ela tentava fazer alguma coisa pra gente entender o que ao que ela estava se referindo, entendeu? Bom, bem interessante, né? Sobre motivação. Então, a indicação seria um professor surdo daqui do Maranguape e trazer, para dar continuidade exatamente a essa luta nossa, né, da comunidade, para que a grade curricular tenha a disciplina e muitos que já têm, como é que eles fazem o procedimento, né? Porque aqui no Maranguape, como citado, né, até a Isabel também que fica responsável, poderia ser
um professor desse, né, daqui da comunidade mesmo de Maranguape, para a gente entender como é que funciona, serve até de exemplo para outros municípios que estão tramitando essa possibilidade, né, e ver que aqui em Maranguape já acontece. Você teria algum livro para indicar para a gente, tanto sobre a história da Libras, ou pode ser pela história do café também, né? Um filme, algo que a gente poderia aprender? Assim, alguma Um curso de café para iniciantes. Também seria bom. Inclusive o curso de barista, eu estou procurando fazer, mas eu quero fazer presencial, que é para poder sentir o cheiro. O vício dele aumenta, né? Virtual aí, mas tem cursos virtuais também de Vou barista. fazer, precisar de Indicar uma alguém cafeteria. pra provar, né? Não, vou chamar uma pessoa aqui do café que físico pra me provar que a gente vai. Aí faz um chá. A gente faz propaganda, fazer Fazer Patrocínio. divulgação, A harmonista. pessoa patrocina, café com física, aí tem a física, mas e aí? Ainda tem que Vocês, pegar aí, aquele, né? ainda tem que pegar aquele pessoal do chá do a gente vai até mudar o nome, vai botar café com física em bote gourmet, que é gostar, né? Outro Tá bem patamar. melhorado. Então, livros existem, no caso, se quiser saber sobre a Libras em si, tem livros também para saber a história sobre o surdo, sobre o cérebro. Esse filme, como já citado, da Ellen Kelly, é um filme que agrega um outro ponto, que seria a questão do surdo, cérebro, né, sobre cegueira. E tem muitos outros filmes que falam sobre o surdo na questão familiar, como a gente citou, que tem apoio, precisa de apoio. Tem um, não sei se tu sabe qual é, Pode deixar na francês. descrição. Um francês que a menina ela precisa ajudar os pais que são surdos. Família Bélier. É esse. Bem legal esse filme que fala da família, né? Aí é o contrário, geralmente o filho é surdo, né? Aí é o contrário, os pais são surdos e a filha é ouvinte. Legal isso. Bom, então, mais alguma indicação que você gostaria de dar pra gente? Por enquanto, Ok, não qualquer coisa você pode lembrar de mandar pra gente que a gente coloca Ah, nas tá certo. descrições, a gente faz muito isso. A gente não, Nicolas. Inclusive devia ter tudo aqui. Agradecer ao Abimael essa manhã chuvosa, difícil de chegar aqui, mas foi uma manhã maravilhosa. O Abimael deu todo o seu tempo aí pra gente, diferente de alguns outros convidados. Então é só agradecer mesmo e dizer que ele é uma referência pra gente aqui no campus, Com certeza. que muitos outros intérpretes são muito qualificados, mas a gente teve a oportunidade de ter contato com ele, o da Silva, a Lívia, então a gente, basicamente, eu nem sabia que vocês tinham tido contato com ele, mas foi muito bom e é isso, Adriano. Não, a gente gostaria de agradecer de verdade, viu? Apesar que a gente brincando, conversando, teve as coisas feitas fora das câmeras também, mas você é realmente uma referência pra gente. Foi assim, a coisa que eu não ia ser a apresentadora, ia ser outra pessoa, porque realmente teve um problema, e eu disse que eu ia vir só pra ver você sendo entrevistado. Porque a gente realmente tem uma admiração muito grande pela sua história, pela sua por tudo, sabe? É de verdade, a gente ficou muito grato que você aceitou e está aqui compartilhando com a gente tanto a questão da Libras, como a questão do seu conhecimento pelo café também. A gente ficou muito feliz que você tenha vindo, viu? Muito obrigada. eu agradeço também, né, o convite. Eu tive o contato com vocês desse projeto primeiramente, né, conversando com o Rafael. Participei de um enquanto intérprete, um outro que vai ter continuidade, e eu tive essa proximidade aqui com o projeto, da forma como vocês fazem, né? Olhando também o Instagram, né? Vejo o Instagram, que tem outros temas também que são muito pertinentes, ajudam muito o seu conhecimento, né? E quando o Rafael perguntou para mim sobre de eu participar, eu fiquei pensando, puxa, que legal, né? Ainda não tem esse tema ainda no podcast de vocês, e os temas variados são tudo que agrega, né? Então, agradeço também, né, a equipe trabalhando bem, são esforços de cada um de vocês, né, o campus também que dá esse apoio do local, né? Sempre tem coisinhas que a gente precisa buscar, assim, mudanças, melhoras, mas a gente vai buscando, né, nesse momento. Eu agradeço também. Se tiver outros episódios aí que eu estiver podendo participar também, eu estou no apoio. Não fala isso não. Não fala isso, não, que a gente gosta de abusar. Eu Fala não assim. vou poder patrocinar, né? Mas eu dou uma ajuda, um suporte aí, como a gente faz. A gente tem uma equipe de intérpretes também que é aqui do campus. Nós temos alguns momentos entre aulas e outros, né? A gente fica livre. Então, são essas demandas que a gente recebe de vídeos de projetos de alunos aqui do IF, né? Do ensino técnico do superior. E a gente faz essa acessibilidade dos vídeos, colocando ali a tradução para Libras, né? Então, fica a dica, esse vídeo vai ter a tradução, já tem o que tem, e os futuros também para isso, né?
Os outros intérpretes vão ter trabalho. Eles assistem assim, Abimael, pra que tu falou isso? É o nosso trabalho, gente. Não, mas a gente fica muito feliz e a gente com certeza, assim como o projeto começou com a ideia de cada vez mais a gente conseguir espalhar a questão da ciência e da educação, pra gente, a acessibilidade também sempre foi um ponto muito importante. Bom, gente, então é isso. Encerrando o episódio 14 do Café com Física, grãos históricos, não falando apenas de café, mas falando também de acessibilidade. Aqui foi aula de história, viu? No Café com Física, você não perde nada. Aula de história, aula de física também, tudo, tá? Muito obrigada mais uma vez pelos nossos ouvintes, né? Todas as nossas pessoas que estão aqui participando, escutando todo o nosso tudo, e também estão assistindo, e estão interpretando, e estão fazendo tudo. Muito obrigada pela atenção de vocês.